Equação do segundo grau com uma incógnita. Incógnita, vocês devem lembrar que é um valor desconhecido, né? Algo que eu não conheço. Vamos lá. É uma equação que possui formato ax ao quadrado mais bx, b vezes x, né? Mais c, igual a zero. Onde a, b, c pertencem aos números reais e a tem que ser diferente de zero. Por que, professor, o a tem que ser diferente de zero? Se eu colocasse o zero aqui no lugar do a, eu ia tornar isso aqui nulo. Então, deixaria de ser uma equação do segundo grau. Como é que eu identifico o grau de uma equação? A variável aqui no caso o x, ela vai indicar o grau da equação. O expoente é 2, então é uma equação do segundo grau. Se fosse o expoente 1, se eu não tivesse nenhum valor aqui, ó, porque seria 1, né? Então seria do primeiro grau. Se tivesse 3, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, então o que vai identificar o grau de uma equação é o expoente aqui, ó, o maior expoente. X nós chamamos de incógnita e a, B e C são os coeficientes. Identificando os coeficientes de uma equação do segundo grau. O coeficiente A, como vocês viram aqui, é quem acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B é quem acompanha o x. E o C é o termo independente. Vamos agora identificar os coeficientes, né, da equação do segundo grau. Vocês viram como é que a gente identifica o grau, né? Olhando sempre o expoente da variável, no caso, variável x. Vamos lá. 3 vezes x ao quadrado menos 5 vezes x, né? Muitas vezes não vou colocar esse pontinho de vezes aqui. Nos livros não, geralmente vai ter sempre 5x, mas sempre que eu tiver um número e uma incógnita é porque eles está havendo uma multiplicação entre eles, né? Mais 2 igual a zero. Quem é o A? O A é quem acompanha a incógnita x, que vai se valer 3. O B é quem acompanha o x, que é o menos 5. E o C é o 2, que é o termo independente. Então, observe que essa equação eu tenho todos os coeficientes. Tem o coeficiente A, o B e o C. Então, ela é uma equação completa. Ela é uma equação completa. Por que completa, prof? Porque eu tenho todos os coeficientes. Eu tenho o coeficiente A, o B e o C. Vamos analisar mais essa outra equação aqui. Ela é do segundo grau, porque ó, a minha incógnita, o expoente é 2. Então, quem é o A? Quem acompanha o x ao quadrado. Quem está acompanhando o x ao quadrado? 1. 1, nesse caso aqui, como ele é neutro na multiplicação, não preciso colocar 1, né? Então, 1. Quem é o B? Quem acompanha o x, que é o 2 terços. 2 terços, vou fazer nesse 2 terços. Quem é o C? O C não tem, é zero. Então, observe que aqui eu tenho um coeficiente nulo, que é o C, que é zero. Então, ela é uma equação incompleta. Ela é uma equação incompleta. Então, uma equação ela é completa quando eu tenho os coeficientes A, B, C. Incompleta quando eu tenho um dos coeficientes nulo. Alguns vai aparecer também exemplos assim, ó. Equações assim para vocês, ó. X ao quadrado mais 9 igual a zero. Então, vamos identificar os coeficientes. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? O A, nesse caso aqui, vai ser o 1. O B é quem acompanha o X, eu não tenho, vai ser o 0. E o C vai ser o 9. Então, observe que um dos coeficientes foram nulo, que é o B. Então, ela é uma equação incompleta. Realizou soluções de uma equação do segundo grau. Resolver uma equação é determinar as raízes ou soluções da equação, que torna a sentença matemática verdadeira em um conjunto universo. Ou seja, quando eu estou resolvendo essa equação, eu vou encontrar a raiz dela, ou a solução, que vai tornar esta sentença aqui, ó, toda igual a zero. Então, que número eu vou colocar no lugar do x para tornar essa sentença aqui igual a zero? Uma equação do segundo grau, ela tem duas raízes. Nesse caso aqui, eu vou dar as raízes 2 e 3. Vamos verificar se 2 e 3 é raiz dessa equação aqui. Vamos substituir. No lugar do x, eu coloco 2. 2 ao quadrado menos
5 vezes 2 mais 6 tem que ser igual a 0. 2 ao quadrado, ó, 2 ao quadrado, potência é 2 vezes 2, que é igual a 4. Substitua aqui 4. Menos 5 vezes 2 vai dar 10. Mais 6. E isso tem que ser igual a 0. Vamos resolver aqui primeiro. 4 menos 10 vai dar menos 6. Tem um 4, devo 10, fico devendo 6. Mais 6 tem que ser igual a 0. Menos 6 com mais 6 vai se anular, né? Vai dar 0. 0 igual a 0. Então, observe, 2 foi raiz dessa equação. Vamos ver se os 3 também é. Vamos substituir no lugar do, vou fazer aqui desse lado, no lugar do x ao quadrado, eu vou colocar o 3. Vamos ver se essa sentença vai ser igual a 0. Vamos substituindo. Quem é x no caso? 3. 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 tem que ser igual a 0. 3 ao quadrado, potência, é igual, revisando, ó, base e expoente. O expoente indica quantas vezes a base se repete na multiplicação. Lá no primeiro semestre, lembra? Trimestre, 3 vezes 3, que é igual a 9. Volta aqui e coloca o 9. Menos, já posso resolver aqui, ó. 5 vezes 3 dá 15. Mais 6 igual a 0. Vamos na sequência. Tenho 9, devo 15, fico devendo 6. Mais 6 igual a 0. Eu tenho o oposto só, um número somado com seu oposto, vai dar 0. 0 igual a 0. Então, eu posso dizer que tanto 2 como 3 vai satisfazer essa solução aqui, ó. Ou seja, tanto 2 como 3 vai ser raiz dessa equação. Nós costumamos chamá-los assim, ó. Indicamos assim, ó. x1 é igual a 2 e x2 é igual a 3. Portanto, toda equação do segundo grau ela tem duas soluções. Colocamos aqui qual é a solução, o conjunto de solução, 2 e 3. Nesse exemplo aqui, a prof já deu a solução, mas nas próximas aulas eu vou ensinar vocês como encontrar esse valor. Professora, como é que você encontrou o 2 e o 3? Isso veremos nas próximas aulas. Observe aqui, ó. Existe raiz que ela não tem solução nos números reais. Um exemplo aqui, ó. X ao quadrado é igual a menos 4. Essa equação é do segundo grau, porque o expoente aqui é 2. Ela é incompleta. Observe que ela tem o termo A, que é quem está com x ao quadrado, e o C, que é o independente, ele vem sem o x. Então está faltando o x sozinho, né, que é o B. Então ela é incompleta. Como é que eu resolveria uma equação dessa? Eu isolava o x, né, e o expoente aqui, ó, 2x ao quadrado, vira uma raiz quadrada. O oposto de uma potência é uma raiz. Então, como é potência ao quadrado, fica raiz quadrada. Se fosse 3, seria raiz cúbica. Então, existe algum número que eu multiplique por ele mesmo que dê menos 4? Ah, professor, o 2, mas é menos 2. Vamos lá. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4 positivo e não menos 4. Então, no caso, uma equação dessa aqui, ela não tem solução nos números reais.